Olá, players! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live 2020, toda quinta-feira às 20h20. A gente se encontra aqui para conversar sobre game terapia, para tirar dúvidas sobre game terapia, para mostrar novidades que estejam aparecendo aí nessa área, para fisioterapeutas, para outros profissionais. Denise, boa noite. E hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, que é game terapia imersiva. Então a gente vai falar sobre esse tema, eu vou mostrar algumas coisas, a gente vai falar um pouco do que aconteceu no Sim Game e nesse simpósio online de game terapia. Então fiquem aí para vocês saberem como foi. E aí o pessoal que está chegando, digam aí se o som tá bom, se o vídeo, a imagem também tá boa. E cliquem aí nesse aviãozinho e encaminhem essa live para as pessoas que vocês imaginam que podem se interessar por game terapia, que podem se interessar por game terapia imersiva e para assistirem essa live. Eu estou fazendo isso, então vão encaminhando aí para as pessoas que vocês acham que podem se interessar, que tenham alguma dúvida, que podem tirar as dúvidas aqui com a gente. Fiquem à vontade, pensem aí com quem vocês querem conversar sobre isso depois e encaminhem aí. Eu já encaminhei para um bocado de gente aqui e a gente vai batendo esse papo. Então, o tema hoje é game terapia imersiva. Eu coloquei aqui o tema e ele não apareceu, né? Eu fixei antes. Vou colocar de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Não sei se fixa. Ah, fixou, pronto. Aí, game terapia imersiva. Então a gente teve no último domingo, dia 7, o Sim Game, o simpósio online de game terapia. E nesse simpósio a gente abordou vários temas, eu vou mostrar aqui para vocês como foi. Foi muito legal. Vão fazendo as perguntas. Se vocês encontrarem aí embaixo uma interrogação, vocês podem fazer a pergunta nessa interrogação, que eu coloco aqui e vou respondendo. Mas se não, podem ir colocando aí pelos comentários mesmo e a gente vai falando. Eu vou falar primeiro do Sim Game e aí eu venho aqui para os comentários, viu, Poliana? Pode ir perguntando aí e eu já vou olhar aí com calma e responder. Eu quero mostrar aqui para vocês. Então, o simpósio online de game terapia aconteceu no último dia 7, foi o Sim Game. A gente tem uma página no Instagram para o Sim Game, @SimGame, então sigam lá, porque quando a gente tiver o próximo, a gente vai divulgar nessa página, então é legal vocês olharem lá, sempre olharem as novidades e quando o próximo Sim Game for divulgado. Nesse Sim Game a gente teve 4 professores, então 4 doutores, a doutora Karen Tripo, eu, Adriana Saraiva, doutora Érica Valentim e o doutor Luiz Felipe, e cada um abordou um tema diferente. Então foi muito bacana, começou às 1h30 da tarde, 8h30 a gente não estava conseguindo encerrar e a maioria das pessoas ficou até o final. A gente teve mais de 40 inscritos, foi muito bacana. Eu falei de game terapia imersiva, que é o tema dessa live, a gente vai falar sobre isso hoje. A professora Karen falou de game terapia na ortopedia e no esporte. O professor Luiz Felipe falou de game terapia na geriatria e na saúde mental. E a professora Érica falou de game terapia no assoalho pélvico. Então, a gente tratou desses 4 assuntos e depois a gente se reuniu numa mesa redonda para tirar as dúvidas e conversar mais, né, sobre as expectativas, sobre o que as pessoas já fazem, onde já atuam. A gente tinha gente não só do Brasil, mas tinha alunos de Portugal também. Então a gente teve presença internacional, a gente teve também
não só fisioterapeutas, mas também inscritos de outras áreas, até programadores de games, então foi muito bacana a discussão. E aqui as carinhas das pessoas, eu coloquei lá no nosso grupo hoje que eu ia mostrar as carinhas. Quem estava no Sim Game, dá um alô aí, avisa. Eu falei que eles iam aparecer aqui. E aí foi muito interessante. Então até o final do dia, quase 9 da noite, estava todo mundo lá animado para discutir esse tema. E aí parece que as pessoas gostaram. Olha lá, Ângela, obrigada pela presença. Silvana, a gente falou um pouco de gestante também, foi bacana. Renato, Cledson, Mari, Thaís, é do interior do Rio e ela tá querendo utilizar em pacientes com oncologia. Adriana também, obrigada. Clícia, obrigada pela presença. Eu coloquei alguns aqui, ó, cabeça fervilhando de ideias, a nossa também o tempo todo, porque é assim, né? Videogame, game terapia, reabilitação com videogame faz isso, porque são muitas possibilidades, muitas áreas de atuação, não só para fisioterapeutas, alguém já perguntou aí, nós vamos falar disso, e as pessoas já foram pedindo o próximo, então a gente pediu para sugerirem temas e vocês também podem fazer isso. Então, lá na nossa página, na Game Terapia Brasil ou na página do Sim Game, sugiram temas ou pelo direct ou em resposta a algum post, sugiram temas para o próximo Sim Game, porque a gente já está pensando na programação do próximo, tá bom? Então, fiquem à vontade para isso. Olá, olá Camila, olá Carlinha, olá todo mundo que está entrando. Eu quero, então, o tema de hoje é game terapia imersiva. Então a gente vai falar das possibilidades de game terapia com uso de óculos de realidade virtual, né? Existem muitas possibilidades, então, e é sobre isso que a gente vai falar, mas eu quero esclarecer antes umas dúvidas que apareceram aqui. Alguém perguntou, deixa eu procurar aqui já, porque é importante a gente já esclarecer isso. Poliana, acho que foi a primeira pergunta. Ela perguntou se game terapia é só para fisioterapeuta. Acho que ela não é fisioterapeuta. Ó, neuropsicopedagoga. Não, Poliana. Game terapia, a gente chama de game terapia quando a gente tem uma interface entre um usuário e uma tela, um computador, que simule uma realidade virtual com finalidade terapêutica. Então, um psicólogo pode usar, um neuropsicopedagogo como você pode usar, nutricionistas usam, odontólogos usam, então, de muitas áreas, não só da saúde, inclusive na educação e em outras áreas, a game terapia também é utilizada, mas quando a gente fala da fisioterapia, a gente usa a game terapia associada a exercícios. Então a gente utiliza os recursos que promovem movimento corporal. Então a gente chama de game terapia porque chamar de exergame vai confundir mais a cabeça das pessoas. Mas o que a fisioterapia faz de fato é utilizar o videogame, realizar exercícios a partir da utilização do videogame. E isso a gente chama de exergame. Mas é game terapia, é um tipo de game terapia. Então, muito do que a gente fala na fisioterapia, e tinha profissionais de outras áreas no Sim Game também, porque muito é aproveitado em outras áreas que usam muito pouco. Então, para você começar a usar, é interessante você ver como outros profissionais vêm usando, porque você consegue adaptar a sua rotina, a sua realidade, ao seu público, né? Sempre. Então, a gente fez isso na fisioterapia, né? Tudo que a gente utiliza de game terapia na Game Terapia Brasil e no método Game Terapia 7D foram adaptações para a utilização da realidade virtual dentro da fisioterapia. Então, qualquer profissional pode adaptar o uso da realidade virtual, imersiva ou não imersiva, para finalidade terapêutica com o seu público, com seus pacientes, com as pessoas que você está lidando naquele momento, com os objetivos que você quer com elas.
tá? Então, por que usar game terapia imersiva? Quando a gente fala de game terapia imersiva, a gente está falando de game terapia com o uso de óculos de realidade virtual, os óculos 3D, os óculos VR. Então, a gente tem algumas possibilidades de óculos, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, a gente tem esse aqui, ó, por exemplo, que é um óculos. Estão vendo aqui, ó, o celular vai ser adaptado aqui, vai ser acoplado aqui, e aqui tem as lentes que vão transformar essa imagem em uma imagem 3D, e os aplicativos já são desenvolvidos para essa pessoa que está utilizando o óculos com esse aplicativo ter uma sensação de estar imersa num cenário que na maioria das vezes é de 360 graus. Então, se você olhar para cima, para baixo, para os lados, para trás, em qualquer direção, você vai enxergar um cenário diferente desse cenário real, da onde a pessoa está, né? Desse cenário físico, da onde a pessoa estiver, na sala, no consultório, em casa. Então, ela é transportada para um cenário novo, utilizando um óculos de realidade virtual. Então, essa é uma possibilidade, e as pessoas, em geral, acham a realidade virtual imersiva, imaginam que ela seja muito cara, que essa tecnologia você tenha que investir, tenha um custo muito alto para você poder implantar no seu serviço. E pelo contrário, é uma tecnologia de muito baixo custo, muito mesmo. Esse, que é o primeiro óculos que eu estou mostrando para vocês, foi distribuído pelo McDonald's no McLanche Feliz. Então ele foi de graça, né? Eu vou mostrar um outro aqui para vocês. Esse VR Box, que é fácil. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu coloquei essa imagem aqui, mas eu queria tirar ela e agora não consigo, para aparecer maior para vocês. Alguém tem uma dica? Deixa eu ver aqui se aparece um X. Não aparece. Não aparece. Vamos lá, eu vou mostrando aqui no pedacinho, né? Então aqui, ó, VR Box. Esse, ó, ele vem com uma bandejinha, ao invés de abrir como o outro, ele vem com uma bandejinha para acoplar o óculos de realidade virtual, o celular, onde o aplicativo vai ser baixado. E esse vem com controle, inclusive com controle remoto. E aqui a gente vê a lente. Eu encapei essa parte com material plástico que você pode ir trocando de uma pessoa para outra, né? Porque ele vem com um acolchoado para ficar mais confortável no rosto. Tem ajustes ou as faixas que ajustam na cabeça. Além desse, e esse custa em torno de R$15. Mais o frete. Às vezes o frete, dependendo de onde você estiver, é mais caro do que o óculos, né? E a gente tem esse que a gente acabou de adquirir, ele é um VR One Zeiss. Ele tem uma bandejinha que acopla melhor o celular, segura melhor, é um pouco mais seguro. Os elásticos, eles são mais confortáveis e seguram melhor na cabeça. O acolchoado, eu vou mostrar aqui para vocês do outro lado. O acolchoado dele também é um pouco mais confortável. As lentes dão menos uma sensação de tontura que algumas pessoas têm com a utilização do óculos, elas são melhores. E ele custa R$69, R$69,90 eu acho, pelo site, mais o frete. Então, de qualquer forma, acaba sendo o óculos desses acoplados a um smartphone que a gente achou melhor. Então, o maior preço que você pagaria é R$70 por essa tecnologia, que eu vou mostrar para vocês ali direitinho como ela funciona. Então, é muito barato e é portátil. A pessoa está completamente imersa nessa realidade virtual, nessa nova realidade. Então, ela está com atenção plena àquela atividade, né? Se alguém passar do lado, se alguém passar do outro, se alguém falar ali, ela não vai se distrair. Então, a gente imagina que a realização da atividade, independente do profissional que você seja, mas na fisioterapia, por exemplo, a realização da atividade é muito mais, acaba tendo uma qualidade muito melhor, porque o paciente está completamente concentrado, né? Alguém escreveu aqui: o workshop de Game Terapia Brasil sobre Game Terapia Imersiva é bom demais, me esclareceu muito sobre Game Terapia Exer Games, deu muitas ideias. Ângela Ravela, ela estava no Sim Game, né? É verdade, a gente tem muito importante disponível e gratuito agora, durante a quarentena, no nosso canal do Telegram, o workshop Game Terapia Imersiva. 3 módulos, 2 teóricos e 1 prático.
com muitas possibilidades de utilização do óculos, até onde comprar, como comprar. A gente não vende equipamentos, viu? Mas a gente ensina ali onde achar o mais barato, com uma qualidade bacana. E além disso, a gente ensina sobre a utilização e até sobre o espelhamento, como espelhar o seu celular no seu computador. Você pode fazer isso numa TV Smart, para que você acompanhe o que o paciente está vendo dentro do óculos, né? E os óculos que já tem isso embutido, que já vem com esse software que você instala no computador, eles são óculos de mais de 20 mil reais. Então a gente está adaptando um óculos de um custo muito barato mesmo, por um uso de qualidade igual a um óculos de alto desempenho, que são esses óculos que já vêm com softwares. Então tá tudo lá no workshop, tudo que a gente desenvolveu tá lá no workshop. Assistam, e a gente está desenvolvendo um guia de jogos. Para quem assistiu o workshop, as pessoas começaram a pedir, a gente queria um guia de jogos para a gente poder saber que jogo procurar no iOS, no Android, né, dependendo do seu sistema operacional do celular, e que ações os jogos pedem, e qual é a história dos jogos. Então a gente está fazendo um guia com tudo isso. As ações motoras, dicas, o contexto do jogo, de cada um dos jogos, para você poder selecionar os melhores para o seu paciente, se ele é uma criança, se ele é um atleta, se você não é da área da fisioterapia, o guia de jogos também vai funcionar muito bem para você. Tá? Então a gente está terminando nos momentos finais de ajuste do guia, e assim que ele for lançado a gente avisa nas nossas redes sociais. Então sigam no Instagram, no YouTube, no Facebook. Cadastrem seu e-mail lá no link da nossa bio para receber nossos e-mails semanais e receber essas novidades, e às vezes essas novidades vão com desconto, então se cadastrem no e-mail também, tá bom? Então por que usar a game terapia imersiva, né? A gente tem uma pergunta aqui, eu vou colocar aqui, foi Poliana que escreveu lá. Sou neuropsicopedagoga e quero saber se posso trabalhar com game terapia. Eu já respondi, pode e deve. Funciona muito bem. Assista ao workshop, que eu acho que você vai ter muitas ideias, Poliana, muitas ideias mesmo, viu? E depois conta pra gente o que você achou que dá pra você aproveitar do workshop na sua área, né? A Ângela tá falando, gente, entra no canal da Game Terapia Brasil do Telegram, tem muita coisa boa, tem mesmo. Tudo que a gente tá inventando, tudo que a gente tá criando, a gente vai colocando lá. Então, quem tá no canal do Telegram recebe tudo em primeira mão, conteúdos exclusivos. Então, sigam lá. Obrigada, Ângela, por ir me lembrando, viu? A gente fica aqui querendo falar as coisas e acaba esquecendo de dar uns recados importantes. Então, por que usar, né, a game terapia imersiva? Eu costumo dizer que porque até as vacas estão usando. Na Rússia, os fazendeiros estão colocando óculos de realidade virtual nas vacas para que elas relaxem no inverno, e com paisagens quentes, floridas, né, paisagens bonitas, para que elas relaxem e no inverno produzam leite com mais qualidade e mais quantidade. Então, se até as vacas estão usando, a gente precisa começar a usar, né, em todas as áreas, incluindo a fisioterapia. Então aí a realidade virtual é utilizada na geriatria, na obstetrícia, em pacientes queimados. A gente já tem estudos interessantíssimos com pacientes queimados e resultados muito bons para dor em pacientes queimados, e reabilitação e amplitude de movimento. Na oncologia, a gente tem alguns estudos relacionados à diminuição de sintomas dos tratamentos adjuvantes, bem bacana, e redução de dor em pacientes em tratamento paliativo, em cuidados paliativos. Dor em membro fantasma de amputados, bem legal também. Então, o tratamento com realidade virtual imersiva ajuda muito. No esporte, aí em atividades esportivas para atletas, então você imerge aquele atleta num cenário real da atividade esportiva que ele está acostumado. Então você não precisa ir até esse local, o atleta não precisa estar naquele local, mas ele pode fazer o processo todo de reabilitação, não só com a realidade virtual imersiva, mas com a game terapia, mesmo que não imersiva, né? A gente está falando de imersiva aqui, mas atletas se beneficiam da game terapia de qualquer forma. E para dor, muitos estudos para dor, mesmo com realidade virtual, e eles mostram resultados muito bons: alívio de dor, diminuição da sensação dolorosa, diminuição do medo de sentir dor, né, da ansiedade da dor,
tempo sentindo dor também é reduzido com realidade virtual, então tem bastante coisa legal com dor. Essa semana, terça-feira, eu fiz uma live com Christine Ploger. Ela é chefe do departamento de dor pélvica e endometriose da Escola Paulista de Medicina, ela é fisioterapeuta, e ela, do ambulatório de fisioterapia, né? E aí quando eu mostrei as coisas de realidade virtual imersiva para ela com dor, ela ficou encantada. Esse dia ela já me ligou, já falou que já está pensando em muitas possibilidades de investigação e de pesquisa no ambulatório com as pacientes com dor. Vale muito a pena. Se os seus pacientes, se dor é uma característica importante nos seus pacientes ou frequente, né, corriqueira, invistam na realidade virtual imersiva. Estudem, aprendam, porque vale muito a pena. Os resultados são muito bons. Aqui é um estudo que, por exemplo, avaliou o uso da realidade virtual imersiva, fazendo estímulos dolorosos em pacientes durante a ressonância magnética. Essa imagem que está embaixo de mim, que vocês veem aí embaixo de mim, é a imagem do corte, né, que a gente consegue observar, o resultado da ressonância, na paciente utilizando a realidade virtual. Então, as áreas estimuladas de dor. E na outra imagem, sem realidade virtual, sem utilizar a realidade virtual. Então, a gente vê que a representação, né, as áreas estimuladas, as áreas ativadas e representadas aí na ressonância magnética de dor diminuem muito com o uso da realidade virtual imersiva. Então, aqui a utilização em pacientes queimados durante a troca de curativo, né, o tratamento das feridas, e eles incluíram um turbilhão com água gelada. Então, além da água gelada, a realidade virtual imersiva e o cenário que ele estava enxergando na realidade virtual imersiva, o jogo que ele estava jogando era um cenário gelado também, congelado, de pinguins, bonecos de neve, enfim. Então, isso ajuda muito, os resultados dessa pesquisa são muito bacanas. Aqui é uma criança, foi um estudo com 54 crianças queimadas durante a fisioterapia para amplitude de movimento, usando o Snowworld, que é esse software desse mundo congelado. Então, enquanto a criança assiste e joga, porque ela joga bolas de neve dos elementos que vão aparecendo no jogo. Então, enquanto ela se distrai da dor, e a fisioterapeuta consegue fazer as mobilizações com mais facilidade e com o paciente sentindo menos dor, relaxando mais, diminuindo a tensão, né, a resistência ao movimento. Então, muito, muito bacana. E realidade virtual sendo utilizada em gestantes durante o primeiro estágio de trabalho de parto. Então, mais de 88% delas recomendariam e utilizariam novamente numa próxima gravidez. Então, dá pra gente pensar em muitas áreas, né, de utilização da realidade virtual. Vamos ver aqui as perguntas. Vão fazendo as perguntas, que é pra gente conversar sobre isso. A Carlinha, de BH, tá perguntando: Adriana, fala pra gente a diferença de game terapia, realidade virtual e terapia imersiva. Muito boa pergunta, muito boa, porque esses termos vão aparecendo quando a gente começa a estudar o uso dos videogames, da realidade virtual, e a gente não sabe muito bem onde eles se encaixam, né? Aquilo que a gente está usando é o que exatamente, né? Então vamos lá. Realidade virtual é uma realidade criada a partir de um sistema computacional. Então, sempre que um sistema computacional cria uma realidade simulada, a gente chama aquilo de realidade virtual. Então, é assim no cinema, né? Na realidade virtual, quando a gente está utilizando óculos no cinema. É assim quando a gente está jogando videogame, por exemplo, o Nintendo Wii, o Xbox, o PlayStation. Então, tudo isso é realidade virtual. Tudo é realidade virtual. Então, tem exposições, por exemplo, onde projeções são feitas nas paredes, nos tetos, no chão, né? Já fui em exposições desse tipo, que você se sente naquela realidade, aquilo é uma realidade virtual. Então, é sempre que a gente tem esse sistema computacional criando uma realidade diferente da realidade do que é real, né? Então, criando uma realidade diferente. Isso é realidade virtual, tá? Aí, quando a gente fala de imersiva ou não imersiva, né? Então, essa realidade virtual é imersiva ou é não imersiva?
Não imersivo é, por exemplo, o Nintendo Wii, o Xbox, o PlayStation. A gente chama isso de não imersivo, porque o que está lá jogando é o seu avatar, né? Não é você que está dentro, que foi transportado para dentro do cenário. Então, um avatar foi colocado lá e conforme você se movimenta aqui, o seu avatar se movimenta lá no jogo. Então, isso é chamado de não imersivo. O que é chamado de imersivo ou totalmente imersivo? O uso dos óculos de realidade virtual. Isso é completamente imersivo. Então, você está dentro de uma realidade outra, completamente imerso e pode interagir com aquela realidade. Se você se mexe, aquele ambiente se mexe, se você atira, acontece alguma coisa, se você desloca um objeto, acontece alguma coisa com as ações do jogo. Então isso é realidade virtual imersiva quando você utiliza o óculos. Mas será que aquele videogame, o que eu falei, que tem um avatar lá dentro e que ele, conforme você se movimenta, o avatar se movimenta e reage às ações do jogo, aquilo é não imersivo mesmo? A gente chama de não imersivo. Mas vocês entendem, quem já jogou videogame sabe do que eu tô falando, né? A maioria das pessoas já jogou algum jogo de videogame. Então, quando você está jogando, às vezes você não tem a impressão de que você está de verdade naquela realidade, interagindo com ela. Então, existem graus diferentes de imersão. Depende de como aquele sistema conseguiu te levar para aquele lugar, conseguiu enganar o seu cérebro para dizer que aquela é uma realidade onde você está inserido. Então, o som do videogame, a vibração do controle, que é um estímulo áptico, né? A imagem, o mundo colorido do videogame na hora que ele acontece, então as ações do jogo, os desafios que ele causa, tudo isso vai gerando imersão. Né? Ele é mais emocionante, ele é mais estimulante, você vai ficando cada vez mais imerso naquele cenário, mas ele é considerado não imersivo. Mas então, é isso que eu e Karen, da Game Terapia Brasil, dizemos, que entre o não imersivo e o imersivo, existem graus diferentes, o totalmente imersivo, né? Existem graus diferentes de imersão, dependendo de como tanto o equipamento como o fisioterapeuta conseguem criar aquele ambiente para que o paciente se sinta dentro do jogo. Então, com o Nintendo Wii, com o Xbox, com o PlayStation, é possível se sentir imerso naquela realidade, uma vez que é o seu movimento que vai desencadear a ação do jogo. Então, você sente que é você mesmo aquele avatar que está lá, né? Então, é por isso que a gente considera que não é completamente não imersivo, né? Que existem graus diferentes de imersão. Não sei se isso ficou claro. E game terapia é o que eu tinha explicado para a Poliana um pouquinho antes, né? Game terapia é quando você utiliza uma interface entre um computador e um usuário com finalidade terapêutica. Aí game terapia qualquer profissional pode fazer uso para a sua finalidade, não necessariamente o fisioterapeuta. Quando a gente faz isso com exercício, em geral, é o fisioterapeuta ou o educador físico que podem utilizar, né? E o terapeuta ocupacional com exercício. A game terapia é um recurso reconhecido pelo COFITO, então a gente entende mesmo os videogames como recursos fisioterapêuticos, tá? Eles são recursos fisioterapêuticos. Então a gente pode considerar já a game terapia como um recurso fisioterapêutico dentro do arsenal de recursos do fisioterapeuta. Que bom, Poliana, espero que você tenha entendido, mas pode continuar perguntando. Essa redução da dor, Camila está perguntando, essa redução de dor se dá pelo desvio de atenção, pela diversão e prazer? Então, é quase tudo uma coisa só, Camila, porque veja, o que está acontecendo, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu levo meu filho para fazer um exame de sangue, uma coleta, né? Ou tomar uma vacina, alguma coisa, ou um procedimento que eu sei que vai ser doloroso. Na hora que eu chego lá, instintivamente, eu posso falar para ele, olha aqui esses bichinhos na parede, olha, vou te contar uma história, olha aqui no meu celular esse joguinho, enfim. Eu tento desviar a atenção instintivamente, sem pensar em como isso pode funcionar. Então, eu tento desviar a atenção
dessa criança, para que ela sinta menos dor, para que ela perceba menos aquele procedimento, né, que está acontecendo ali naquele momento. Então, no momento em que eu desvio essa atenção dessa criança, por exemplo, eu estou ocupando a mente com alguma outra atividade mais prazerosa, com alguma outra diversão, como você disse aí, diversão e prazer, né? Então eu estou tentando ocupar as áreas, né, de dor, porque algumas coincidem com essa questão de prazer social. Então, o córtex cingulado, a ínsula. Então, a gente pode ocupar aí essas áreas com essa sensação de prazer e impedir que a dor chegue, ou atrasar a chegada, ou fazer com que ela chegue com uma intensidade menor. Não sei se vocês já viram vídeos de médicos, pediatras ou técnicos mesmo de enfermagem aplicando vacina em bebês, e eles fazem uma festa e se fantasiam e contam alguma história ou contam uma música, e quando o bebê e quando a mãe percebeu, a vacina já foi dada e a criança nem chorou. Então, é nesse sentido, quando a gente pensa na realidade virtual imersiva e você está transportando essa pessoa para aquela realidade virtual, você está fazendo isso, né? Você está conseguindo desviar a atenção completamente, porque daí eu estou num jogo onde eu tenho ações para tomar. Eu tenho desafios aparecendo e eu tenho que responder a esses desafios. Então eu fico concentrada naquilo, me divirto com aquilo, e o procedimento doloroso ou a dor que aquele paciente pode estar sentindo naquele momento é amenizado. Então é nesse sentido, né? A gente tem a imersão como um fator de distração mesmo. E é isso que ele faz. Não sei se ficou claro. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui. Tem como ver um dos jogos, eu separei aqui para vocês verem como o aplicativo, o jogo que você vai baixar no celular gratuito, como ele funciona, né? Tem alguém aqui, olha, que solicitou para entrar aqui. Não sei se a pessoa Norival, vamos ver se ele tá aqui dele, se ele ainda tá, se ele quer fazer a pergunta dele ao vivo. Eu não consegui tirar essa figura ainda, gente. Vamos lá, vamos ver se daqui a pouco eu mostro aqui para vocês. Daqui a pouco eu chamo ele de novo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um dos jogos. Esse jogo chama InMind. Eu acho que vai aparecer só nessa minha telinha aqui, viu? Mas vocês olhem lá. Aqui, isso. Pronto, vamos ver se eu consigo aumentar. Consegui. Ao menos. Vou colocar aqui para vocês. Oi, já te chamo, Norival, de novo. Eu vou explicar. Esse é um jogo onde você é transportado para dentro do cérebro de um paciente com depressão. E você tem que destruir os neurônios doentes. Os neurônios doentes são os vermelhos. Então, quando você aponta para esse neurônio vermelho, ele vai ficar verde. Aí você tratou aquele neurônio. E aí vai andando e você não pode deixar os neurônios vermelhos passarem para ajudar o paciente. Deixa eu passar essa parte de explicação que vocês vão ver aqui como a ação acontece. Olha lá. Estão vendo? Então, conforme você aponta, e aí nesse caso, nesse jogo, é só direcionar mesmo a sua cabeça, e aí o jogo vai acontecer. Neste outro, é um ninja que tá fugindo de um cachorro bravo. Então ele vai correndo e vários obstáculos vão aparecendo, ele vai pegando as moedas, ele não pode bater em nada e tem que fugir do cachorro. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês uma parte já acontecendo aqui, ó. Tá vendo aí? Ele bateu. Então a pessoa dá o play e vai fazendo as ações. E as ações podem envolver
nesse caso aí, agachamentos, saltos, desvios laterais, né? Porque dependendo do obstáculo que aparece, a pessoa vai precisar se abaixar para passar pelo obstáculo. Ou um outro obstáculo aparece, a pessoa vai precisar saltar ou desviar para um lado para não bater num obstáculo, ou desviar para o outro para pegar mais moedas. E com isso ela vai ganhando mais pontos e vai passando de fases. Então os jogos são videogames, só que jogados com óculos de realidade virtual, dessa forma, tá? Então, a gente tem algumas possibilidades de jogos, muitas possibilidades para os sistemas operacionais diferentes. Então, iOS, Android, para outros tipos de celular também, o celular Google, tem aplicativos que podem ser baixados no celular e utilizados. A maioria gratuito, tem uma versão gratuita. E você pode utilizar, testar com seus pacientes. Se tem um que você usa mais, gosta mais, utiliza com mais frequência, quer tirar as propagandas, quer que ele entre direto, porque alguns podem ter propagandas. Aí você pode até pagar por eles, mas são muito baratos, você paga em geral uma vez só. E então é uma tecnologia toda muito barata, né? Como a gente conversou lá no começo, os óculos são muito baratos, eles custam entre R$15 e R$70. O aplicativo você baixa no seu celular de graça. E o workshop está gratuito no nosso canal do Telegram. Então, aproveitem, entrem lá. Na mensagem fixada lá em cima do canal do Telegram, se vocês clicarem, vão ter os 3 módulos para o workshop. Então, é tudo de graça, né? E o óculos é muito barato. Então, aproveitem para vocês poderem usar essa tecnologia, né? Eu vou tentar chamar aqui de novo Norival, vamos ver se agora dá, se agora ele consegue entrar. Vamos ver qual é a dúvida, a pergunta. Aqui ele falou, só assistindo mesmo. Camila disse que conhece esses 2 jogos, né? Eles são ótimos, mas tem muitos outros. A gente está construindo um guia de jogos VR para vocês terem isso com mais facilidade. Olá! Tudo bem? Olha, tô na boa que eu bati para entrar sem querer, viu? Só tô assistindo. Agora entrou. Agora entrou, tem que fazer um comentário. Você estava no Sim Game, conta pra gente. Como foi? Não, tô gostando, tô vendo. Você sabe que eu tô iniciando, quero iniciar, né? Então, estou de olho para ver se eu consigo, Claro que consegue. para logo eu estar implementando isso daí. Isso daí não, game terapia. A game terapia no seu serviço, isso mesmo. Me pegou de surpresa aqui. Foi bom. E em relação ao Sim Game, fala aí, fala para as pessoas uma nota de 0 a 10. E que gostei muito, viu? Vou dar 10 para vocês. Vai. Aê, ao vivo também, né? Eu te peguei ao vivo, também não tinha muito escapatória. Estou muito bom. Me fala um tema para o próximo Sim Game. No meu caso, eu estou estudando, vendo com vocês, vou entrar em contato, né? Pelo Telegram é melhor, né? Isso. No Telegram você não consegue escrever. No Telegram você não consegue escrever pra gente, não. No direct do Instagram dá pra gente conversar. Ou lá no grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp do Sim Game. Aí você me passa como é que faço para ter o contato mais tranquilo, ver o workshop, essas coisas, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Vou colocar lá. O meu foco é para terceira idade. Ótimo, muito bom, muito bom. Cognitiva, toda essa parte que ele vai ficar dentro da academia, né? Então eles fazem ação, exercício de equilíbrio. Eu quero inserir os games, game terapia nesse setor, que aí também depois ele pode ir para a piscina, fazer uma hidro, então é uma coisa meio que completa. Sim. Então eu quero implementar o game terapia dentro desse complexo, que o idoso vai lá e já faz toda a gama. Muito bom. Muito bom. Isso, para memória, né? Para memória, para muito tudo na mesma sessão. Exatamente. Tá bom? Muitos benefícios para os pacientes idosos e vai ser super inovador, vai ser um sucesso. Fica onde mesmo? É Itapira, São Paulo.
Ai, vai ser um sucesso, vai ser o único lugar que tem. Depois a gente quer saber como foi essa implantação toda, viu? E a gente fala Tá sobre bom, isso. A gente a vai se gente tendo falando. contato, a gente tendo contato, eu mando as fotos ou vídeo para vocês aí Tá conhecer. ótimo. Pela internet. Obrigada. E obrigada pela Tudo bom. presença na live. Obrigada, Bom Dorival. trabalho. Bom trabalho. Obrigada. Continue aí. Beleza, tchau. Até mais. É... Só consegui agora, depois do curso Mara de domingo. Vocês são demais. Obrigada, querida. O nome desses jogos, Abda, o primeiro que eu mostrei, aquele que eu falei que você entra no cérebro, é In Mind VR. E a introdução dele, por isso que precisa conhecer os jogos e por isso que a gente está desenvolvendo esse guia para facilitar. A introdução dele é em inglês, então alguns jogos vão ter isso. Ele explica todo o contexto do jogo, às vezes, e aí essa explicação é em inglês para a pessoa entender o que ela tem que fazer no jogo, talvez ela tenha que compreender essa introdução. Então é por isso que a gente está tentando facilitar isso, explicando quais jogos vão ter essa questão, para você poder escolher melhor os jogos. Nesse guia de jogos. Então esse primeiro chama InMind VR, ele tem para Android e para iOS. Esse último que eu mostrei do Ninja só tem para iOS, chama Ninja Kid Run. Ninja Kid Run. Mas se você coloca na sua loja da Apple Store ou na Google, no Google Play, VR Box, assim ó, derrubei. Aqui, ó, VR Box, na loja, vão aparecer diversas possibilidades de jogos, tá? Mas assistindo o workshop tem várias ideias, tá lá no Telegram, e o nosso guia tá para sair com os jogos detalhados, que eu acho que vai ajudar vocês aí para vocês poderem escolher melhor esses jogos e utilizarem melhor. Poliana perguntou aqui se são jogos clínicos e se tem comprovação científica. Não são jogos clínicos. O que você chama de jogos clínicos, a gente chama de serious games, são jogos sérios, que são desenvolvidos para a saúde, para aquele tratamento específico. Existem jogos desse tipo. Mas eles têm algumas questões. A gente da Game Terapia Brasil, acha que os jogos comerciais são mais divertidos, são mais interativos, eles têm mais possibilidades, porque eles foram desenvolvidos por empresas muito grandes, né, multinacionais, Microsoft, a Nintendo. Então, a gente tem possibilidades maiores. E os serious games, ou o que você chamou de jogos clínicos, eles são muito caros, porque eles são desenvolvidos por empresas menores, então essa tecnologia toda é muito cara para ser colocada, para ser desenvolvida, e aí eles precisam levar para o consumidor final num preço bastante alto. Então, quando a gente fala que a Game Terapia é barata, é porque é mesmo. Porque nós, da Game Terapia Brasil, ensinamos a transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. Então, a gente está falando de Nintendo Wii, de Xbox, de PlayStation e dos óculos de realidade virtual. Isso tudo é muito barato comparado, por exemplo, com os equipamentos de fisioterapia que a gente está acostumado a usar. E comprar e adquirir, né? Então, os videogames são mais baratos do que isso, até porque eles podem sair até de graça. A gente até explica, tem um vídeo nosso que explica como conseguir videogames de graça. Eu vou adiantar aqui para vocês. Um vizinho pode ter o videogame lá encostado sem saber o que fazer, sem saber como jogar fora. A pessoa quer jogar fora, porque vem o próximo. Tecnologia e videogame são assim. Vem o próximo, e vem o próximo, e vem o próximo. Ele só vai adiante, não tem volta. E a pessoa quer sempre a última tecnologia, né? Então, os outros vão ficando para trás. E esses que ficam para trás, às vezes, são os mais interessantes para a gente. Então, quando você coloca num grupo, se alguém tem para vender ou para doar, muitos dos nossos alunos que se formaram no método Game Terapia 7D, conseguiram videogames de graça dessa forma. Viu? Então, eles podem ser até de graça. E os óculos são muito baratos. Tem comprovação científica? Sim, tem. Nós fazemos pesquisa na Universidade Federal da Bahia, com Game Terapia, eu e a professora Karen Tripo e outros professores lá também. Mas nós da Game Terapia Brasil pesquisamos Game Terapia, publicamos sobre Game Terapia
E tem muitas publicações em outras áreas do conhecimento, mas em fisioterapia também. A professora Karen, por exemplo, fez o mestrado com crianças e avaliou postura, incluindo avaliação de postura em crianças escolares utilizando o Xbox. E depois, no doutorado, idosos com Parkinson utilizando o Xbox. Resultados fantásticos, fantásticos. Então, a gente já fez revisões sistemáticas sobre o uso da game terapia no assoalho pélvico, já publicamos estudos de caso com pacientes com incontinência urinária e outros estudos com incontinência urinária também. Então, nas diversas áreas mesmo da fisioterapia, como eu mostrei para vocês, nas áreas que eu mostrei para vocês aqui, que dá para a gente trabalhar com óculos de realidade virtual, com videogames comuns, a gente também pode fazer muita coisa, um trabalho muito completo, utilizando videogames. Então, em todas essas populações. Então, o que a gente costuma dizer que a regra é essa. Você pensa, na fisioterapia, isso é na fisioterapia, tá? Se você pensa, será que funciona para o meu público? A pergunta tem que ser, eu faço exercício com os meus pacientes fazem cinesioterapia? Se a resposta for sim, o videogame serve para você. Porque o videogame, a game terapia na fisioterapia, nada mais é do que um recurso para a cinesioterapia. Então é isso. Então serve para quase todo mundo. Fora isso, até quem não está fazendo exercício, se a gente pensa só na dor, os óculos já funcionam, por exemplo, no ambiente hospitalar. Dentro de uma UTI os videogames funcionam. Então você leva o paciente, está lá dentro daquelas 4 paredes, dentro de uma UTI, para um outro cenário, para uma outra realidade, um momento divertido e lúdico. Então, em muitas áreas mesmo, viu? A gente consegue utilizar os videogames. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas. Como a associação dos jogos com o uso de faixa elástica e bola suíça? No workshop de game terapia imersiva, tem algumas possibilidades, a gente mostra lá como usar o óculos. Mas no método Game Terapia 7D, a gente ensina como utilizar todos os recursos, ou pelo menos a maioria dos recursos, né, da fisioterapia junto com os videogames. Então, desde biofeedback, eletroestimulação, pesos, cargas, cama elástica, bola, as faixas elásticas, os mini bands, os terabands, tudo que você puder imaginar, a gente já adaptou para o uso com videogame. Então, a gente mostra tudo isso no método Game Terapia 7D, mas tem muitos vídeos nossos no YouTube que já ensinam bastante coisa sobre isso. Então, sigam lá nosso canal do YouTube, que tem vídeos sobre os recursos da fisioterapia que podem ser utilizados, como podem ser utilizados. E a gente faz postagens nas nossas redes sociais todos os dias, e lá também no Instagram e no Facebook tem muitas ideias sobre isso. Dá para você ver bastante coisa. Bola suíça e Nintendo Wii, 1000 possibilidades. As faixas elásticas também. Viu? O meu Xbox 360 com Kinect era do meu filho, eu herdei. É isso aí, Ângela. A ideia é essa, né? A gente utilizar esses videogames que alguém foi deixando para trás, porque são esses mesmo. O Xbox 360 e o Nintendo Wii com Balance Board são os nossos queridinhos, na verdade, né? Novas tecnologias já saíram e são muito úteis. Elas acabam sendo um pouco mais caras, né? Porque elas são os lançamentos. Mas o Nintendo Wii e o Xbox 360 são os nossos xodós e muitas possibilidades com eles. O PlayStation tá aí também, mas a gente curte mais e tem mais possibilidades. É porque tem mais possibilidades de ser game mesmo, tanto com o Xbox como com o Nintendo. Eu uso o Xbox com Kinect para tratar pacientes com distúrbios vestibulares, muito bom. E o óculos de realidade virtual tem muitos jogos para reabilitação vestibular, Carla, né? Muitos jogos, não sei se você já usou realidade virtual imersiva para distúrbio vestibular, para tratamento de reabilitação, para reabilitação vestibular, e é muito, muito bacana mesmo. Então tem algumas possibilidades com óculos de realidade virtual. Claro que você vai precisar, aí dentro do processo de tratamento, avaliar em que momento o uso do óculos vai ajudar, mas diversas possibilidades de reabilitação, inclusive no guia de jogos a gente vai indicar quais jogos para reabilitação vestibular. O guia está saindo, a gente avisa vocês. Para utilizar a game terapia, é necessário fazer algum curso para aumentar o conhecimento?
Eu não sei se você é fisioterapeuta, Camila, depois me diga aqui. Eu desconheço, né, cursos específicos em outras áreas do conhecimento para a utilização da game terapia. Mas o que acontece na fisioterapia, a experiência que a gente tem, a gente da Game Terapia Brasil, eu e Karen, a gente percebe que muitos fisioterapeutas que já usaram o videogame e não deu certo, não funcionou, porque não souberam usar, dizem que não funciona. Então as pessoas falam, eu vi alguma coisa de game terapia. Às vezes as pessoas contam pra gente, eu falei que eu vi vocês, que eu tô interessada em game terapia, e eu escutei umas pessoas falando, já usei, não funciona. E aí o que está acontecendo aí? A gente sabe, porque a gente já teve muito desses relatos. Já usei, não funciona. E aí quando a gente vai investigar, ligar o videogame e colocar o paciente para jogar não é game terapia. Né? Então, se você não consegue dar o comando verbal adequado, não consegue se posicionar direito, a depender do console, você tem um posicionamento diferente, você em relação ao paciente. Onde você fica? Na frente, atrás, do lado? É isso que eu quero dizer. Comando verbal, estímulo manual, o quanto de estímulo em cada momento do tratamento, como usar o videogame para cada fase de aprendizado motor, como evoluir no jogo, como dificultar, como associar os recursos, tudo isso é treino, né? E você pode ir testando com tudo que você tiver, com os recursos que você já tem, e testando e fazendo. E se você for testando com muita cautela, antes de colocar o paciente no jogo, muitas coisas vão dar certo. Mas o que a gente costuma dizer é, a gente já está há muito tempo fazendo isso. E a gente já errou um monte, né? Para chegar no método Game Terapia 7D, que quem fez o método hoje usa com propriedade o recurso. Então, o que a gente fala é que a gente tenta encurtar os caminhos. Os cursos existem para isso. Né? Eu acho que tentando, treinando e testando, você chega lá, você vai ter bons resultados com o videogame. Mas eu acho que acelera muito se você aprende com quem já fez tudo isso, com quem faz pesquisa, com quem vê na pesquisa o resultado, a evidência científica ali sendo mostrada, né? No dia a dia da clínica. Então, eu acho que é isso. Os cursos existem para isso. Então, quando você pergunta se é necessário, eu acho que mas o motivo é esse, né? Não que os fisioterapeutas não tenham competência de conseguirem, com muitos testes, treinos, utilizar a game terapia. Mas os cursos, e para qualquer área, né, dentro da fisioterapia, assim, você faz um curso, porque aquela pessoa já não dá para você estudar tudo de tudo. Então, você vai ali aprender com quem já criou uma forma de utilização do recurso. E foi isso que a gente fez. Então, a gente ajuda fisioterapeutas a transformarem videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. E a gente entende que assim você atrai mais pacientes e para de perder dinheiro com falta, com cancelamento, com abandono de tratamento. Porque conforme a fisioterapia vai ficando maçante, vai ficando de fato chata, de fato repetitiva, entediante, os pacientes não querem mais vir. Os pacientes faltam. Então o videogame vem no sentido de que a gente torna essa terapia toda muito mais atrativa. Ele quer voltar, ele quer jogar, ele quer passar a próxima fase, ele quer ganhar mais pontos, ele quer ganhar mais vidas, ele quer, ele quer continuar, ele quer ganhar do adversário, que pode ser outro paciente, pode ser você, pode ser ele mesmo no jogo. Então é isso, tudo que a gente quer é um paciente viciado em fisioterapia, né? E talvez a saída seja videogames. A Camila é estudante de fisioterapia. Muito bem, Camila. Eu acho que se interessar nessa fase, a gente já várias pessoas que seguem a gente dizem pra gente que se inspiraram no que a gente vem mostrando e estão fazendo trabalhos de conclusão de curso com videogame. Isso deixa a gente tão feliz, porque assim, se isso está chegando ali já dentro da faculdade, se isso já está sendo despertado e falado e tratado dentro da universidade, né? Porque isso não está nas matrizes curriculares. Então, se o aluno está levando essa questão para dentro da faculdade, está querendo estudar e está instigando seus professores, a gente entende que nosso objetivo está sendo cumprido, né? De levar a game terapia mesmo para dentro da fisioterapia, de fato, está acontecendo. Então, é quando estudantes aparecem aqui, dizem que são estudantes e que já estão pensando sobre isso, que a gente relaxa, assim, respira mais aliviada de que o objetivo está sendo cumprido, né? Ângela pediu para eu falar sobre a associação da game terapia com a eletroterapia.
É muito interessante. A gente, primeiro, a eletroterapia não interfere, um equipamento não interfere no outro, quando a gente fala de interferência mesmo, né, de tecnologias, não interfere. Então dá para utilizar os videogames ou os óculos de realidade virtual associada à eletroterapia, Ângela. Tanto analgésica, como uma estimulação elétrica pensando em fortalecimento muscular, ou pensando em neuromodulação, enfim, você pode usar a eletroestimulação neuromuscular associada aos videogames. De algumas formas. Então, eu vou te dar uns exemplos. No workshop Game Terapia Imersiva, tem uns exemplos lá, né? No workshop que está no canal do Telegram, que vocês podem conferir também. Mas vamos lá. Vamos supor que você tem um paciente que você pensa em um paciente de dor lombar, vamos lá, e você está nesse momento de fortalecimento abdominal, de alinhamento postural, de associar tudo isso com respiração. E aí, durante o jogo, você percebe que nos momentos em que você pede para o paciente, por exemplo, agachar e manter o transverso contraído, manter o tônus abdominal, né, por exemplo, durante o agachamento, ele perde. Você vê que ele perde aquela contração, ele não consegue fazer a ação do jogo associada àquele seu comando. Às vezes a gente volta, não é hora de colocar aquele jogo, a gente começa, vai fase por fase até chegar ali, mas vamos supor que isso não rola, não acontece, o paciente perde, se distrai com o jogo. Uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, colocar os eletrodos naquela musculatura, que nesse exemplo é o abdômen, você pode escolher a musculatura que você está trabalhando, e no momento em que você quer que aquela contração aconteça, você usa um disparador, né? Tem alguns equipamentos que tem disparador. E aí você dispara a corrente elétrica no momento da ação em que você quer a contração, para lembrar o paciente. Claro que você já testou antes a intensidade da corrente, tudo com o paciente antes, não vai ser um susto para ele. E aí ele lembra daquela ativação até que chega uma hora que isso fica automático. Então essa é uma possibilidade. Em pacientes com dor, por exemplo, a gente pode usar a eletroanalgesia ao mesmo tempo que o paciente joga. Então, o paciente de dor crônica ou dor pélvica, por exemplo, a gente usa a estimulação analgésica junto com o Nintendo Wii, com a paciente sentada no balance, fazendo um movimento de pelve, diante, retroversão, lateralização, de soltura mesmo, os jogos que envolvem isso, associado a uma eletroanalgesia. Então, possibilidades muitas, assim, membro superior, nas costas, você pode pensar em membro inferior, em eletroestimulação, onde você quiser, associado com o jogo. Eu gosto do disparador, se você não tem, você vai ter que programar a corrente e aí o estímulo vai entrar de tempos em tempos. E o paciente vai se lembrar daquela ação que você pediu para ele fazer em alguns momentos, não sincronizado exatamente com o jogo, mas pode funcionar bem também. Alguns aparelhos portáteis, né, de estimulação elétrica podem ser melhores para o paciente ficar mais solto no jogo. Enfim, muitas possibilidades. Carlinha, eu apresento meu projeto de TCC amanhã sobre o IA. Ai, boa sorte! Muito boa sorte! Que dê tudo certo. Carlinha é super nossa seguidora. Inclusive, ela participou do nosso desafio com videogame e ganhou, foi uma das vencedoras e ganhou, levou para casa. A gente enviou para ela um óculos VR Box. Os 3 primeiros ganharam e ela super participou. E aí ela ganhou o óculos, e então ela é super nossa seguidora, acompanha os nossos conteúdos, e eu imagino então que se empenhou muito nesse trabalho. Então estamos torcendo por você, viu? Depois a gente quer saber como aconteceu, tá bom? Quero as notícias, que vão ser muito boas. Malu gostou muito dessa ideia, analgesia na pelve, né? Eu sabia. A Carlinha amou os óculos, Camila quer um óculos desse. Assiste o workshop que lá a gente ensina como comprar. Esse aqui, eu só tenho um minutinho, vai acabar a live. Mas esse aqui, olha, ele não tá no workshop, porque ele apareceu depois. Foi o último que a gente comprou. É VR One Zeiss. Zeiss, vocês estão vendo Zeiss? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. É ZEISS.
Esse foi o mais confortável que eu achei. Então, assim, se você... escrevi Zeiss aí para vocês verem. Se vocês acharem que não precisam comprar um óculos tão barato, que são esses outros que vão custar 15, que são os que a gente ensina no workshop, esse pode ser uma possibilidade, tá? Então, eu quero me despedir, agradecer muito a presença de vocês. A live foi ótima, eu adoro falar sobre esse assunto. Assistam o workshop Game Terapia Imersiva. Tá lá no nosso canal do Telegram, o link tá na bio do Instagram. Entrem no canal e aí tá na mensagem fixada lá em cima os 3 módulos. E a gente está preparando um guia de jogos que quem assistiu o workshop vai gostar muito. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira. Viu? Espero vocês.